Olá, Deus abençoe a todos. Nós estamos agradecidos a Deus por mais um dia, mais uma semana de trabalho. Que maravilha podermos trabalhar, né? Eu quero sempre, ao trazer a palavra de Deus ao seu coração, te fazer atentar para pequenos detalhes da vida que Deus nos concedeu, que tem sido aos poucos mostrado para nós como sendo um problema. Dia de segunda-feira, por exemplo, é problema, né? Mas que graça maravilhosa você que veio do trabalho, você que está vivo aqui, você que tem saúde, todas essas coisas devem ser celebradas. Eu queria falar de algo hoje que às vezes nós não fazemos por não termos a consciência de que deve ser feito. Eu acredito que você deve ter visto o título desse vídeo, Arrependimento. Então você diz assim, do que devo me arrepender? Quando Jesus Cristo conversou com os fariseus em São João, capítulo 8, e que Jesus falou com eles sobre o Filho libertando, eles disseram assim, nós nem somos escravos. Como é que o senhor está falando de libertação? Jesus provou para eles que eles eram sim escravos do pecado. Eles eram tão escravizados por tantas coisas, escravo de tradições, escravo do pecado, escravo de ódio, só que eles olharam apenas pelo âmbito nação. Não, nós somos filhos de Abraão e filho de Abraão não é escravo. Não significava que a nação não estivesse vivendo um tempo de escravidão, embora eles estivessem debaixo de um domínio de Roma. Mas Roma colocou sobre eles um dos seus compatriotas, mas regendo-os debaixo da visão romana, não da visão de Deus. E Jesus estava mostrando para eles que se eles não recebessem o Filho de Deus, que era ele, eles eram escravos. Nós podemos dizer que o mundo inteiro é escravo. Apenas aqueles que já receberam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como disse Jesus, aquele a quem o Filho libertar, verdadeiramente será livre. Mas quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós vamos descobrir quanta coisa fazíamos que não tínhamos ideia de que não deveria ser feito. E Satanás está trabalhando o mundo a partir de gerações novas para que elas percam a consciência do pecado. Sem a consciência do pecado, elas jamais se arrependerão. Sem o arrependimento, jamais encontrarão a graça com Deus. Por isso, você tem um mundo, na sua grande maioria, numa porcentagem esmagadora, perdido sem saber. Alguém diria, por que me arrepender se eu nem sei se isso é certo ou errado? Daí a necessidade da pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho ela te faz consciente de tantas coisas que são pecado, mas são tidas no mundo moderno como liberdades, são tidas no nosso tempo como direitos, e essas coisas ferem o coração de Deus. Eu quero tomar uma escritura lá do Velho Testamento, mas que aplicada aos nossos dias vai nos trazer a necessidade de arrependimentos. Antes de tomar as escrituras, se você toma, por exemplo, uma mocinha, uma menina, vamos dizer de 5, 6 anos de idade, que ela está dentro de casa, a avó dela veste shorts e roupas que nós chamamos
pela visão da palavra, roupas imorais. A avó veste, a mãe veste, as tias vestem e colocam nessa menina aquelas roupas. Aquilo é normal para ela vestir assim. Ela jamais se arrependerá daquilo. Por quê? Ora, isso é normal. Eu vi há algum tempo atrás, aqui no nosso país, por lei, é liberado o consumo de carnes de cavalo. Mas, para nós, nossa, o açougue ali vendeu uma carne de cavalo. Por quê? Porque a nossa cultura não é liberado. Ou cachorro. Você vai em outros países, nós temos país próximo de nós aqui, o Chile, por exemplo, consumo de carne de cavalo ali não é um problema. Você vai aos países orientais, consumo de carne de cachorro não é um problema. Então quem faz aquilo para ele está tudo bem. Aqui no nosso país, se vamos dizer, se alguém te visse abatendo um cachorro, meu Deus, isso aí te daria prisão. Se alguém te visse abatendo um cavalo, já que o cavalo aqui é cultuado como uma escultura de arte até, já pensou? Um sujeito que tem um manga larga machador, presenciar alguém abatendo aquele cavalo pensando num bife. Isso seria uma loucura. Agora, num lugar que aquilo é comum, assim como é comum para nós aqui, abater um touro lindo, gordo e aquela coisa mais maravilhosa, não, tem que abater esse touro aqui porque o bife tal, o churrasco, isso aí é comum. O que o inimigo está fazendo? Estou usando coisas bem naturais aqui para nós captarmos. Ele está colocando como cultura o pecado. O mundo cultua o pecado e, portanto, ele é liberado. Mas, quando o evangelho vem, ele traz ele quebra, eu creio que a palavra mais apropriada aqui seria, ele quebra os nossos conceitos. E quando nós entendemos, dizemos, meu Deus, eu estava errado o tempo todo, cultuando um erro. O mundo comercial não cultua a mentira? O mundo comercial não cultua o engano? Quantas pessoas sabem que aquele produto não é o que se propaga e mesmo assim se vende? Essas empresas de comida industrializada, elas não sabem que aquilo é cancerígeno? Há algum tempo no nosso país foi proibido a propaganda de cigarro, mas você que tem mais idade, da minha idade, por exemplo, você sabe que as propagandas de cigarro eram incríveis. Um homem montado em um cavalo, cavalgando, bonito, aquela coisa toda, e de repente aquele cowboy para e fuma um cigarro. Que coisa! Eu quero fumar um também. A gente nunca pensou em ter o cavalo, ou ter o chapéu, ou ter a bota do cavaleiro ali, daquele cowboy. Por quê? Porque estava sendo cultuado o cigarro. Compre o cigarro. Não, eu quero o cavalo. Ninguém olhava para aquilo. É assim que Satanás tem trabalhado a mente das pessoas. Ele está vendendo, propagando o pecado com cenas incríveis e as pessoas estão agindo o tempo todo contra Deus, ferindo a Deus, pedindo a Deus para que as abençoe, para que as livre, para que derrame sobre elas sua graça, sua vontade. Ora, o mundo está completamente contra Deus. E às vezes, até as religiões. E dentro das religiões, até as igrejas. E dentro das igrejas, até os assim chamados cristãos. Por quê? Porque tem sido muito difundido. Você acha que essa pregação materialista do dinheiro, dinheiro, dinheiro dentro das igrejas não é um culto ao que Deus não quer? Você acha que essa pregação
da liberdade, do você, do eu. Não é um erro? Eu vou tomar então a escritura, nosso tempo passa tão rápido, mas Ezequiel capítulo 8 e Ezequiel capítulo 9 também. Sucedeu, pois, que no ano sexto, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei e eis a semelhança como a aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão e me tocou pelos cabelos da minha cabeça. Olha como que Deus pegou o seu profeta. Pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Observe, nos ares, esse ambiente aqui entre terra e céu, o profeta William Branham chama de a quarta dimensão. A dimensão das imagens, a dimensão dos sons, a dimensão dos vídeos, a dimensão das enfermidades, a dimensão onde Satanás trabalha, o lugar onde Jesus Cristo foi morto. Ele não morreu no céu, também não morreu na terra. A terra não aceitaria a morte de Jesus, ela foge, ela estremece. O profeta diz, ela entrou em convulsão nervosa. O sol se escondeu, a lua não saiu, as estrelas não saíram. Não é a nossa hora, o sol foi-se embora. Mas nessa dimensão, Jesus Cristo é sacrificado. Olha para onde essa aparência de mão leva o profeta, nessa dimensão de imagens. Estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúme em Deus. Provoca ciúme em Deus. Por quê? Porque Deus quer exclusividade. E Satanás, ele tem lançado sobre umas pessoas uma adoração irrestrita. Adore o que você quiser, não tem problema não. Depende da sua vontade. É o que você... Deus quer exclusividade. O que é o ciúme? O ciúme, falando naturalmente, é uma possessão. Não é? A pessoa, uma mulher que tem ciúme de seu marido, ela quer o marido só para ela. É normal, ela casou para isso. Agora, existe um ciúme possessivo que aquele homem não pode ter nem uma vida própria, desejo próprio, gostos, nada. Com Deus, se você for olhar na amplitude, na dimensão da palavra, é isso. Espera aí, eu te comprei, eu te redimi, eu paguei, eu sofri por você, eu te criei, e agora você quer dar o que é meu, que é a adoração, a outro. Deus quer exclusividade. Então, aí nós já entendemos uma coisa. Quando eu não dou a Deus exclusividade da minha vida, da minha adoração, eu já tenho que me arrepender dessa vida ilimitada, dessa vida não exclusiva, dessa adoração não exclusiva. Quando eu vivo pouco mundo, um pouco Cristo, um pouco eu, e não é o que tem sido difundido até no meio da igreja, não, tem a sua vida lá fora, depois é meio que bateu o sinal, você entra, bate o seu cartão, você é crente. Acabou o sinal outra vez, bate o cartão, você é uma pessoa normal no mundo. Não. Deus está desejando exclusividade. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale, disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me,
filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui para que me afaste do meu santuário? Mas verá ainda maiores abominações. Levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me, filho do homem, cava aquela parede. Cavei naquela parede e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei. E eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados nas paredes em todo o redor. Observe. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, falando de ministros, nos seus lugares ocultos, com imagens no lugar de Deus. Com Jaazanias, filhos de Safã, que achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Você observa símbolos e observa o significado desses símbolos, a aplicação destas coisas. Os homens que deveriam estar projetando Deus para o povo, dentro do tabernáculo, dentro das câmaras interiores do tabernáculo, deveria estar buscando a Deus, projetando a Deus no povo, estava diante de imagens que causam ciúme em Deus. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não vê. O Senhor abandonou a terra. Deus está longe, né? E disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que estas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. O juízo de Deus está vindo à terra, tem chegado à terra, por causa dessa provocação do ciúme, por causa das imagens, por causa... E aí você poderia levar essa geração de hoje que vive o seu maior tempo diante de imagens. Quais imagens? Todas aquelas que tentam tirar o teu tempo, que tentam tirar os teus momentos de adoração. As famílias não mais estão lendo a Bíblia Sagrada, as famílias não mais estão orando, não tem mais altar, não tem mais dedicação de filhos a Deus. Eu estava falando com uma pessoa esses dias, pastor, o senhor apresenta meu filho ao Senhor? Posso ir no culto e o senhor faz a apresentação? Você vai vir em um culto e eu apresento seu filho está livre. Ora, o que é isso? E depois essa criança vai crescer em qual imagem? Quais as imagens apresentadas a essas mulheres? Quais as imagens apresentadas aos homens? Quais as imagens diante das quais os sacerdotes estão dia e noite? Não é um mundo de informação e não é uma dimensão de visões, imagens e sons? Quando nós deveríamos estar diante dos sons que sobem a Deus, como rogos, orações, choros, lamentos, lágrimas. Lágrimas de quê? De tristeza? Não, lágrimas de
eu diria assim, de gratidão pela honra de Deus nos permitir orar. Mas não se tem dado. Nós temos o nosso tempo completamente tomado de nós, com toda essa quarta dimensão exposta constantemente aos nossos olhos. E Deus perdeu o foco. Eu te pediria permissão para ficar com você um pouco mais aqui do que é costume nossas chaves do Evangelho. Mas isso é importante para nós. Pense, arrependimento. Pastor Vanderlei Vilaça, pregue arrependimento lá nas praças da cidade. Não, Deus não está nem um pouco buscando arrependimento do mundo, Deus está buscando arrependimento do seu povo. Para quê? Para que ele não aplique esse verso 18 aqui, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Veja o capítulo 9. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. O profeta William Branham nos mostra esse homem como o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo usa mensageiro para propagar uma palavra, para assinalar um povo. Veja o que ele vai fazer. E entraram, e esse homem, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta, e disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal nas testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui eu te faço uma pergunta que seria uma chave do nosso vídeo. Você concorda com tudo que está sendo feito como direitos, como liberdade, ou há pelo menos um gemido no teu coração dizendo: meu Deus, essas coisas não deveriam estar acontecendo? Você percebe que esse é um requisito para receber o sinal, e esse sinal é o Espírito Santo que te faz estar contra. As pessoas até diriam: nossa, essa pessoa é contra tudo. Como? É observar, é uma consciência do que é pecado. Um mundo que deu a glória de Deus, está em Romanos capítulo 1, viram a Deus e não deram Deus glória como sendo Deus. Antes, glorificaram mais a criatura do que o Criador. Eu poderia ficar aqui nessa chave do Evangelho por 1 hora mostrando as criaturas mais adoradas e cuidadas e louvadas. Vocês veem os cães, mulheres que têm cães no lugar dos seus filhos, não se tem mais. Hoje eu estava caminhando na cidade e chovendo, e vi uma mulher carregando um cachorro, cobrindo o cachorro porque estava chovendo. Um dia desses eu vi um homem, foi subir uma escada, então carregou o cachorro, porque o cachorro, ele engordou tanto o cachorro que o bicho não consegue subir uma escada. O que é isso? Nós podíamos tomar aí a valorização de animais muito mais valiosos do que pessoas em todos os lugares, qualquer tipo de animais. É o seu pet de estimação, não é? Isso só para esse lado. Mas para outros lados, em outras coisas, a valorização dos bens ao invés das pessoas, ao invés de Deus, mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus. Sabe o que Deus fez? Romanos capítulo 1. Os entregou a paixões infames. Você percebe que as pessoas têm paixões que levam-as à loucura e elas não sabem que isso é errado. Pensam, não, isso é meu hobby, isso é meu gosto, eu vivo por causa disso. Então, disse o Senhor, marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Senhor, a gente começa lá dos prostíbulos, lá da parte baixa da cidade, ele diz, começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Essas palavras te ajudam? Estas palavras te conscientizam de que há muito pecado, muito erro sendo cometido e pouco arrependimento por falta de consciência que muitas dessas coisas são erros, são pecados e que ferem nosso Senhor Jesus Cristo? Se sim, arrependa-se. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus Cristo. Me ajude a fazer com que esses vídeos cheguem a outras pessoas, para que nós possamos já ajudar a outras pessoas a se renderem ao reino de Jesus Cristo e quanto mais rápido as pessoas se converterem, mais rápido Deus nos tirará daqui. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser.